Senador Marcelo Castro, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, aos senadores e deputados, aos meus colegas de mesa, é uma grande honra estar aqui hoje. A Braskem é uma entidade que reúne as empresas de capital aberto do Brasil, as que operam no mercado de capitais, o que significa, provavelmente, as 500 maiores empresas do Brasil, são de todos os setores, e, portanto, aqui pretendo mais falar sobre uma perspectiva, duas perspectivas, principalmente. Primeiro, vou falar pouco de setor, porque essa eu acho que é uma questão de todos os setores, mas também de uma perspectiva de desenvolvimento regional, senador, se o senhor me permite, menos de tributação e mais de uma política que, com a reforma tributária, muda de instrumento, mas não deixa de existir, de que como é que a gente faz desenvolvimento regional no país. Por favor, a próxima. Eu trouxe um filminho, que porque às vezes a gente perde a noção do exato. Se puder colocar um play, é um filme, chama-se 1965, Novo Mundo. Ele trata da vinda dos... são uma série de cenas sobre a chegada de imigrantes em São Paulo. É uma cena que talvez as gerações mais novas não conheçam, mas talvez seja muito importante para que quem tem mais de 50 anos certamente vai se lembrar dela, mas os mais novos não. Elas mostram gente vindo para São Paulo, um movimento que durou décadas, muitas décadas nesse país, talvez mais de século, mas que hoje não se vê mais. E isso tem uma razão de existir, que é a iniciativa. Estou vendo que não consegue passar, aí não tem problema. O que importa é que vocês veriam é um monte de gente negra, parda, pobres, carregando filhos, que vindo do Nordeste, do Norte, de todos os rincões de Minas Gerais, então a minha família também veio para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para fazer uma vida melhor. E este é o tipo de cena que a gente não quer ver novamente no Brasil. E aqui, portanto, se abre uma discussão que é fundamental, é de como a gente, mesmo mudando o mecanismo de desenvolvimento regional, a gente passa de um mecanismo de incentivos tributários que, de fato, nos levou, como o Mário falou, meu colega Mário falou, que nos levou a uma corrida ao fundo do poço, a tal ponto que uma anulava o outro, e talvez isso tenha limitado o efeito dessa política. Próxima, por favor. Então, no fundo, o que eu quero dizer aqui é que, menos do que o que a gente pode falar em termos de desenvolvimento regional é que sim, houve uma diminuição das desigualdades regionais, mas há também uma crítica possível que ela andou, vou usar dados da CNI aqui, mas a CNA também tem, ela foi menos rápida do que nós gostaríamos. Continuamos um país desigual e sim, elas diminuíram, mas não o suficiente para nos tornarmos um único país. Próximo, por gentileza. Eu trago aqui 2 estudos super recentes que têm exatamente a ver com essa discussão. São estudos que foram feitos pelo NEREU, que é o Núcleo de Estudos Regionais e Urbanos da USP, que usou um modelo de equilíbrio geral para dizer quais são os efeitos sobre o desenvolvimento regional da reforma tributária. E a resposta deles e essa é uma metodologia ultra complexa, mas uma das mais sofisticadas, é que, na ausência de mecanismos de compensação, sim, haverá efeitos redistributivos nacionais que afetam mais uns estados que outros e, portanto, foi necessário criar fundos que compensassem tanto o Estado quanto as empresas para diminuir esses efeitos. Próximo, por gentileza. E mais, a segunda questão do mesmo grupo de estudiosos a menor eficácia disso vai depender de como funcionam esses fundos de financiamento. Então, se nós passamos de um mecanismo de financiamento, de desenvolvimento regional, para um financeiro orçamentário, na realidade, via fundos, é absolutamente fundamental que a gente comece a discutir qual é a efetividade desses fundos. E aqui, feliz ou infelizmente, nós temos uma longa história para contar sobre o que funcionou e o que não funcionou nos fundos. Eu trago aqui também um outro estudo que é do Gobetti, que o Mário também acabou de citar, quais são os efeitos por município e quais são os efeitos ao longo do prazo. E o que ele vai dizer o crescimento que esta reforma deve trazer, de fato, diminui em grande medida essas estimativas, mas são modelos. Portanto, ainda temos que garantir que esse dinheiro chegue lá na ponta para os estados e para as empresas que decidiram ir para lugares para onde elas não iriam a princípio, a não ser que tivessem incentivos. Então, para dizer o que importa saber aqui a reforma tributária é neutra em termos de desenvolvimento regional? A resposta é não. E para superar isso, a gente criou, e já está na Constituição, uma série de mecanismos de fundos que tentam construir compensações. O ponto quais são as suas condições e o que a nossa experiência mais recente pode dizer do que deu certo e do que deu errado. Próximo, por gentileza. Eu não vou me reportar, na verdade, o que importa aqui para nós
regras não mudam depois que o jogo continuou. Bola em campo, regras mantidas, e é isso que faz a emenda constitucional 160, que colocou os incentivos até 32, que passou por aqui, nessa casa, nesta mesa, neste lugar aqui várias vezes. Próximo, por gentileza. E aqui foi a grande questão, esses fundos são, portanto, um elemento central do acordo político que foi construído para viabilizar esta reforma tributária. Próximo, por gentileza. O que nós vamos fazer aqui, apenas para dizer, a partir de 29, aliás, já deste ano para o ano que vem, 9 bilhões deveriam ser colocados nesse fundo. Eles ainda não estão na previsão orçamentária, o que acende uma primeira lanterna, uma primeira luz amarela, de que essa discussão sobre desenvolvimento regional está apenas começando mais uma vez, porque isso significa 160 bilhões, 9 bilhões do ano que vem, não está na nossa proposta orçamentária, e eu sei que estará na mão dos parlamentares que está aqui essa discussão, e isso já levanta o alerta. Esta política precisa funcionar, não apenas por ter recursos, mas também por utilizar os instrumentos adequados. Próximo, por gentileza. E aqui eu quero trazer quais são os nossos 4 pontos de atenção para a discussão do PLP 68 na questão do desenvolvimento regional. O primeiro deles é a definição do que é implantação e expansão do empreendimento econômico, que não está previsto na emenda constitucional 132 e que está no PLP. Esse é um dos temas de maior contencioso que nós temos. Nós tivemos agora no STJ, ele volta para o STF, passou pelo que eu acompanhei pessoalmente pela sociedade civil, pelo menos 3 vezes pelo parlamento, inclusive no final do ano passado. Quero dizer, este é um dos maiores contenciosos que nós temos, e aqui nós estamos mudando mais uma vez. Os mais antigos, mais uma vez, vão se lembrar o que é incentivo, o que vale, é investimento ou é custeio, e depois isso teve um enorme contencioso, porque dizia assim, olha, isto aqui vale, isto aqui não vale, não havia nenhum critério objetivo para isso, e de fato temos algumas dezenas de bilhões em processos em contencioso, e mais uma vez essa definição vai ser mudada. Então, portanto, este é um conceito extremamente controverso e absolutamente central em toda a política de desenvolvimento regional. A segunda questão é sobre o papel da Receita Federal no reconhecimento desses incentivos. E aqui eu quero deixar a posição da Brasco o mais clara possível. Na nossa perspectiva, a Receita Federal tem um único papel formal de dizer isto aqui vale ou não vale. Eu não consigo ver, por mais competentes e bem intencionados que sejam os auditores fiscais, serem capazes de dizer que alguma coisa aprovada pela Assembleia Estadual, pelo governador do Estado, dizendo isto aqui vale, isto aqui não vale. Portanto, na nossa perspectiva, e isto aqui é absolutamente central, o papel da Receita Federal deve ser apenas dizer isto aqui está conforme, deve ser formal. Não devem ser criados novos controles, nem sequer dar espaço para interpretação, porque também me colocando no lugar deles, como é que um auditor ou qualquer funcionário público ou qualquer servidor será capaz de dizer isto aqui que o Mato Grosso fez vale, o que a Bahia fez não vale, e mesmo de incentivos já convalidados, né, que já foram convalidados por uma emenda constitucional. Então, esse é o tamanho da importância aqui. Os valores liberados pelos fundos aos contribuintes não devem ser tributados, porque já não são hoje, e qualquer tributação sobre isso, na verdade, terá o efeito de diminuir a potência dos incentivos de desenvolvimento regionais. E, por último, é necessário prever, no artigo 391, parágrafo 2º, que os valores a serem ressarcidos pelos contribuintes, independente, é claro, o menor prazo possível, qualquer ressarcimento deve ser corrigido para eliminar o efeito do tempo. Então, para terminar aqui, esse é meu último slide, por gentileza, pode passar. Aqui é só um exemplo de como isso aconteceu. Nós enfrentamos no início desse ano um processo no STJ sobre o que incentivos fiscais podem e não podem, estou falando do crédito presumido e da tributação desses incentivos, e já havia uma decisão do STJ dizendo não, o crédito presumido vale, e agora para todos os demais não vale. O que acontece? Todos nós estamos tendo que rever nossos instrumentos de incentivo. Todos os estados estão fazendo isso e devem mesmo fazer, porque hoje o que nós vivemos é uma solução incompleta que continua gerando, que já tem um contencioso enorme e crescente. E que não tem solução prevista, tá? Que vai continuar crescendo porque não temos sequer um mecanismo
E o que vale aqui é importante, e de novo quero jogar mais responsabilidade sobre os legisladores que já estão aqui, empresas se adaptam. Portanto, legisladores, criadores de regras, criadores de políticas públicas devem pensar sempre nos incentivos que estão dando, porque nós obedecemos a incentivos. E este aqui, próximo, último, o que nós vemos aqui, há um enorme risco de contencioso. Qualquer mudança em contrato feito levará ao questionamento e ao reconhecimento de contratos de concessões onerosas, levará a um enorme contencioso tributário. Não devem ser condições aos benefícios negociados por empresas e estados. Eles são dados, eles foram criados pelas regras, são legais, convalidados, e a administração federal não deve ter nenhum papel a não ser dizer cumprir os requisitos formais ou não. E, claro, a remuneração por Selic. Em particular, eu quero chamar a atenção para 2 emendas que foram protocoladas pelo senador Laércio de Oliveira e Messias de Jesus, a 655 e a 982, que, na nossa perspectiva, atendem a todos esses critérios. Senador, muitíssimo obrigado pela honra de estar aqui.